O Brasil estourou a meta anual da inflação em 2022. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice que mede a inflação fechou o ano com alta de 5,79%, puxado principalmente pelos preços dos alimentos. Pelo quarto ano consecutivo, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechou acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 3,5%. Após acelerar 0,62% em dezembro, o indicador da inflação fechou o ano com alta de 5,79%. A redução dos preços dos combustíveis ajudou a frear o IPCA. De todos os serviços pesquisados pelo IBGE, os setores de transporte e comunicação foram os únicos que tiveram deflação no período. Já o grupo de alimentação e bebidas respondeu por 2,41 pontos percentuais do indicador, sendo o maior vilão da inflação, com alta de 11,64% no ano. As maiores altas na alimentação foram observadas nos preços da cebola, que subiram mais de 130% nos últimos 12 meses. Destaque também para o leite longa-vida, que teve mais de 26% de valorização. Outros produtos que também tiveram valorizações expressivas no ano de 2022 foram a batata inglesa, as frutas e o pão francês. A variação dos alimentos está relacionada com os aumentos dos custos com insumos no setor agropecuário, principalmente pela elevação dos preços de defensivos e fertilizantes, e também com problemas climáticos. Olha a situação dos produtores de cebola. Eles investiram para fazer ali a sua produção, essa é a sua atividade econômica, devido à seca, colheram com uma baixa produtividade e tiveram uma receita muito prejudicada. Diversos produtores operando justamente no prejuízo. No ciclo seguinte, esses produtores iniciaram sua produção descapitalizados. Resultado disso, reduziram a sua área plantada. Isso, por si só, já faria com que a oferta de cebola fosse menor, o que já pressionaria os preços do produto para cima. No caso do leite, diante do alto custo de produção, os preços subiram de forma intensa de março a julho, chegando a acumular uma alta de quase 78%, segundo o IBGE. Mas o cenário foi mudando a partir de agosto. Como a remuneração ficou boa, então aumentou também a oferta de leite no segundo semestre. Então, desde agosto está acontecendo o seguinte: os custos de produção estão caindo, é uma boa notícia. Os preços ao produtor também estão caindo, mas a remuneração está razoável. E os preços ao consumidor vêm caindo continuamente. Para este ano, o mercado projeta uma inflação ainda acima da meta, em torno de 5,36%, segundo o Boletim Focus do Banco Central. Sobre esse cenário de alta dos alimentos, conversamos agora com César de Castro Alves, que é engenheiro agrônomo da consultoria agro do Itaú BBA. César, mostramos aí alguns exemplos, né? A cebola subindo 130% e o produtor não tendo margem. É claro que depende muito do tipo de cultura, né? Porque os alimentos são muito variados. Mas eu queria que você fizesse um retrato, né, da relação de troca em 2022 para o produtor de uma maneira geral. Se os alimentos impactaram muito a inflação, por que os produtores não se beneficiaram disso, hein? Boa noite, César. Boa noite, Peter. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre os alimentos, né? A gente tem que desmistificar essas altas, que é claro que o produtor rural não captura tudo isso que aparece nos índices de inflação. A gente tem a transmissão de preços aí entre os elos, né? Primeiramente, produtor, atacado, varejo. E muito do que aparece aqui reflete a situação anterior do produtor, né? Esses produtos que tiveram altas destacadas, o caso da cebola, né? Da batata, o caso dos ovos e também do leite, reflete o desestímulo à atividade que houve no ano anterior. Então, a captação de leite ela caiu porque o custo do produtor subiu muito lá atrás, ele descartou fêmeas, a produção de ovos ela praticamente não cresceu esse ano, justamente porque estava muito apertado. E como o Felipe muito bem colocou, e o caso da cebola é o mesmo, tiveram uma safra muito ruim, prejudicada pelo clima e com preços baixos. Então, a opção foi reduzir a área. Então, absolutamente normal. Esses produtos são sensíveis, né, do jeito que sobem também, na hora que falta produção, o preço explode e o contrário também é verdadeiro. É importante a gente
lembrar que esse ano os produtores, né, das grande maioria das commodities, as principais, o milho, a soja, o boi, não viram alta de preços, né? Esses preços eles subiram no ano anterior, é verdade que eles estavam esse ano num patamar elevado, mas ainda um pouco menor do que no ano anterior. Tivemos ali no início do ano a guerra, que trouxe alguma pressão no primeiro momento, mas depois a gente viu uma grande acomodação. E, em contrapartida, o que influencia a todos, os custos de produção subiram muito, né? Primeiramente, os fertilizantes, que acabaram voltando bastante, mas muitos outros componentes dos custos não cederam. Então, isso, de uma forma geral, comprimiu muito as margens do agro esse ano, e é uma das razões por que o PIB do agronegócio caiu 4%, né, até o terceiro trimestre. Então, é muito diferente a fotografia do produtor rural, né, da grande maioria das culturas, e alguns casos de produtos que sim subiram muito, Perfeito. Justamente porque... Não, eu queria que você fizesse também uma projeção, né, para 2023, pensando no cenário da oferta, da demanda e também dos custos de produção. Como é que você imagina, César, que vai ser a relação de troca nesse ano de 2023? O que pode mudar? Petri, nós achamos que as margens agrícolas, de um modo geral, elas são menores do que foram nos últimos 2, 3 anos, né, que foram excepcionais, justamente por conta da alta dos custos, né, que já ocorreram. Uma parte dos custos voltaram agora, né, por exemplo, a safrinha já vai capturar um fertilizante mais barato, mas a grande maioria das culturas teve um aumento muito grande de custos, e os preços eles estão mais ou menos estabilizados e alguns caíram. Então, isso vai fazer as margens serem possivelmente mais baixas, né? E outra razão para que isso ocorra é que a safra está se desenvolvendo bem, a gente nota uma perspectiva positiva para os produtos de uma maneira geral. Há alguns problemas na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, a soja, o milho lá não estão indo bem, mas em quase todo o resto do Brasil a gente nota boas safras a caminho, isso deve fazer a oferta crescer e naturalmente traz alguma pressão nas cotações. Nós não esperamos um derretimento dos preços, porque o mundo está escasso em alimentos ainda, mas é naturalmente uma acomodação e principalmente essa alta dos custos aperta um pouco as margens. Pois é, o produtor tem que pensar não em o seu produto ter um preço mais valorizado, ele tem que pensar na margem de rentabilidade, né? Às vezes um preço até menor significa uma rentabilidade maior, desde que os custos de produção também caiam, né, César? Sim, exatamente. É o momento do produtor tomar cuidado, né, com a euforia, com as expectativas. A demanda interna esse ano deve ser muito desafiadora. Nós temos uma projeção aqui no Itaú Unibanco de um crescimento do PIB de apenas 0,9%. Então, não há muito o que esperar em termos de resposta do consumidor final. E os preços, historicamente, estão caros, assim como os insumos. Então, acho que é hora de ter bastante cuidado no planejamento e fazer o seu trabalho de gestão. Perfeito. César de Castro Alves, engenheiro agrônomo da consultoria Agro do Itaú BBA. Obrigado, César, pela sua participação. Espero vê-lo mais vezes aqui no RN ao longo de 2023, tá bom? Obrigado, Petri. Um abraço. Até a próxima. Valeu, um abraço.